Olá, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho, deixe seu like para que o YouTube entregue para mais pessoas o vídeo de hoje, tá bem? E hoje eu quero conversar com você a respeito de um tema que, veja, eu tenho meditado hoje, né, ao longo de algumas leituras eu fiquei pensando a respeito disso, que é uma frase, na verdade, de São José Maria Escrivá, que ele escreveu no Caminho, né, no livro chamado Caminho, que é a seguinte frase: faz o que deves e está no que fazes, né? Antes de explicar detalhadamente o que essa frase significa, deixa eu dar um passo para trás e explicar o que vem antes, né? Ou seja, a justificativa pela qual isso aqui precisa ser dito. Porque, a bem da verdade, parece bastante óbvio, né? Faz o que deves, ou seja, cumpre o teu dever, e está no que fazes, ou seja, esteja presente ali no que você está fazendo. Parece uma realidade bastante óbvia, no final das contas, né? Bem, estar atento ao que eu estou fazendo e fazer aquilo que é o meu dever fazer. Bom, tudo bem, isso é bastante óbvio. Mas o fato é que há uma tendência natural ao ser humano que, veja, o inclina ao absoluto contrário disso aqui. Vamos lá. Nós temos em nós, né, naturalmente, dois chamados apetites sensíveis, ok? O que são esses apetites? Esses apetites são inclinações a dois tipos diferentes de bens. Uma inclinação a um bem, tá certo? Sensível, material, fácil, imediato. E uma outra inclinação a um bem que é árduo, um bem difícil, tá certo? E esses dois apetites que se inclinam a esses dois tipos de bens, um é o apetite concupiscível, que se inclina ao bem sensível, e o apetite irascível, que se inclina ao bem árduo, né? Ao bem difícil. Agora veja só, esses dois apetites aqui, eles estão depois de algo que aconteceu no princípio, na origem da humanidade, que nós temos como herança até os dias de hoje, teremos até o fim dos tempos, chamado pecado original, né? E o que o pecado original fez? Ele tomou esses dois apetites e os desordenou, tá certo? Quando nós olhamos para o princípio, para o ato da criação divina, nós vemos no ato da criação que Deus, então, cria o homem para que ele esteja em plena e perfeita comunhão com ele ali no paraíso. O homem, com sua inteligência perfeitamente esclarecida ali naquele ato da criação, recebe todos os animais, o homem nomeia todos os animais e assim por diante. Ele não tem dificuldade de conhecer as coisas, ou seja, a inteligência está perfeitamente clara. O que o pecado original faz? Obscurece a inteligência. E a vontade do homem é ferida. Antes, Deus diz para o homem o seguinte, né? Não coma do fruto da árvore, né, que está no centro do jardim, porque no dia em que dele comer, você há de morrer. Deus diz o porquê, né? Deus diz que ele não deve comer e dá a razão pela qual ele não deve comer. O que o homem faz? No momento em que ele sucumbe ao orgulho, né? No momento em que ele sucumbe ao orgulho, ele olha para o fruto e tem a sua vontade enfraquecida. Ele não mais se priva de fazer aquilo que ele sabe que não é bom, porque Deus lhe disse que não era bom, mas ele o faz por livre e espontânea vontade, porque a vontade já não tem mais força para inclinar o homem em direção ao verdadeiro bem, porque a inteligência está obscurecida e não diz para a vontade qual é o bem verdadeiro a qual ela deve, né, o qual ela deve querer. Muito bem, isso aqui é mega importante porque a vontade, ela seria, nesse sentido, uma espécie de centro de operação, né, do homem, entre aspas aqui, né? Ou seja, a vontade e o intelecto vão dizer, inclusive para os afetos, para os apetites aqui citados, quais são os bens verdadeiros que eles devem querer e como querê-los de maneira ordenada. Porque se o apetite concupiscível se inclina aos bens materiais, aos bens sensíveis, imediatos, está mais naturalmente vinculada àqueles bens que correspondem às inclinações naturais do corpo, como o comer, o beber, o dormir, o sexo e assim por diante. Isso significa que, presta atenção aqui, se esse apetite agora, antes, estava perfeitamente ordenado pela inteligência e pela vontade, um esclarecido, né, e o outro forte o suficiente para coordenar bem as ações humanas, em direção ao verdadeiro bem, esse apetite concupiscível se inclina ao comer, ao beber, ao dormir e ao sexo de uma maneira perfeitamente ordenada, tá certo? Olhando para o bem próprio de cada uma dessas coisas, olhando para a sua plena realização, para o pleno cumprimento, para a plena realização do amor no que diz respeito ao sexo, para a nutrição do corpo no que diz respeito ao comer e ao beber, para o descanso justo no que diz respeito ao dormir. Deu para entender? Só que veja bem,
se depois do pecado original as coisas estão desordenadas, esses bens sensíveis aos quais o concupiscível nos inclina, aos bens imediatos aos quais o concupiscível nos inclina, estão eles, veja, agora sendo vistos, ou sendo queridos, ou sendo apetecidos, também eles de uma maneira desordenada, não tendo como motivação da ação a finalidade, ou seja, o bem próprio daquele ato. Ou seja, o nosso concupiscível deseja desordenadamente o sexo, desordenadamente o comer, desordenadamente o prazer do dormir, né? Veja bem, o prazer do descanso, né? Melhor dizendo. À medida em que as coisas estão desse modo, nós podemos, veja, reduzir essas inclinações que eu citei aqui, dando exemplo, exemplificando, né? A um princípio. Veja bem, nós estamos mais facilmente inclinados ao prazer do que ao bem próprio da realização daquele ato específico. Ou seja, por exemplo, quando nós olhamos para o sexo, nós estamos muito mais inclinados à atividade sexual porque nós pensamos no prazer que nós vamos obter por ele do que no amor que nós vamos amar. Tá certo? Na realização do ato. E é por isso que é tão difícil viver a castidade, né? Sobretudo se não há o exercício de outras virtudes que são necessárias para que ela seja vivida da maneira mais perfeita, né? Eu vou deixar aqui no card um outro vídeo que eu falo sobre a necessidade que se tem de outras virtudes, né, para o organismo, que são as virtudes e o exercício da castidade, né? Eu vou deixar aqui no card, depois você assiste. Se quiser clicar agora, inclusive, ele vai abrir e não vai fechar, tá certo? Esse vídeo que está aqui vai ficar para você ver depois, fique tranquilo. Só vai abrir lá para que você assista depois desse vídeo. Muito bem. Agora, presta atenção aqui. Se é assim, né? O concupiscível desordenado, nós nos inclinamos ao sexo e pensamos mais no prazer do que no bem próprio, ou seja, nós estamos mais inclinados a algo que nós chamamos de consequência do ato do que do ato em si e sua finalidade. Deu para entender? É por isso que quando nós olhamos para o modo como a cultura olha para essa realidade aqui, da qual eu estou falando agora, né, que é a atividade sexual, o ato sexual, ela fala disso, ela vive isso de uma maneira perfeitamente desordenada, tá certo? De uma maneira até, assim, um tanto quanto animalizada. Por quê? Porque a única coisa que importa é o prazer que se vai obter, não o bem próprio, não a finalidade daquele ato e não o amor com o qual ele deve ser feito, né? Parêntese. E é justamente por isso que ele deve estar seguro, guardado e protegido pela família, dentro do sacramento do matrimônio. Caso contrário, ele será uma espécie de uso do outro e não a realização do amor, para o qual ele foi criado, né? Inclusive para realizar. Muito bem. Nós estamos, então, como que aficionados, assim, né? Desejosos de única e exclusivamente obter o prazer pela desordem do apetite do que o bem próprio de cada uma das ações. Agora, nota só. Se nós estamos, assim, naturalmente inclinados e preocupados, ativamente preocupados com a obtenção de prazer e com a vantagem que se vai obter de determinadas ações e assim por diante, aqui nós temos o contraponto mais perfeito e absoluto do cumprimento do dever e da presença centrada, concentrada e ativa naquilo que se deve cumprir como sendo seu dever cumprir. Porque nota só, o concupiscível, como eu disse, é aquele apetite que se inclina ao bem imediato, ao bem sensível, né? Imediato. Quando nós, por exemplo, começamos uma coisa nova, aquela novidade nos acomete como um bem imediato também. Algo que causa sentimentos e sensações típicas do apetite concupiscível, como a euforia, a alegria, né? Aquela inclinação ativa à coisa, aquilo que nós chamamos de paixão. Ok? Agora veja, à medida em que aquilo vai se tornando um dever e eu preciso cumprir, ok? Através de um movimento forte,
de fazer aquilo que eu devo fazer sem me preocupar com o prazer obtido naquilo que eu estou fazendo e assumindo aqueles riscos que são necessários de serem assumidos no meio do caminho, eu estou falando que eu preciso colocar algo acima da inclinação natural do meu concupiscível ali, ao longo do tempo. Porque o concupiscível ele vai como que esfriando, porque a novidade passa, né? E a gente se acostuma a fazer aquilo ali. Ao longo do tempo, conforme nós vamos nos acostumando, aquilo vai nos causando um certo desânimo. E o cumprimento do dever vai se tornando um pouco difícil. Por quê? Porque nós estamos acostumados com a dinâmica do prazer. Então eu começo num trabalho, tá maravilhoso, muito legal, vai passando o tempo, coisa mais chata do mundo, as pessoas são horríveis, o trabalho já não me dá dinheiro suficiente. Eu começo uma amizade muito legal, a pessoa é maravilhosa e tal, passa algum tempo, eu já não quero mais conversar com ela, puxa, aquela pessoa chata, quer ficar falando o tempo todo. Imagina, né? Eu começo, o que partilharam comigo um outro dia, né? Um dia desses, lá no Instagram, toda terça-feira no Instagram, toda quarta-feira no Instagram eu abro perguntas no meu direct que eu respondo em áudio, eu converso com os seguidores, né? E aí falaram sobre veja, comecei um grupo de estudos e tal, e eu falei, é isso, o ponto é o concupiscível desordenado. Começa, aquilo é uma novidade, conforme vai passando o tempo, o concupiscível esfria e eu já não quero mais fazer aquilo com tanta dedicação, e aí fica difícil para mim. Conforme eu paro para ler, aí eu fico tentado a pegar o celular, olhar as redes sociais, abrir o Instagram, YouTube, sei lá. Por que isso acontece? Porque o concupiscível está desejoso de prazer, ele está se inclinando ao bem ali imediato, né? Ele quer sentir um prazer, ele quer um bem útil ali, para uma satisfação imediata. E aquilo que me custa, aquilo que me é custoso, eu não faço, eu não assumo responsabilidade por aquilo, né? Muito bem. Agora presta atenção, se eu estou dizendo então que o concupiscível está desordenado e que é necessário que haja um assumir os deveres e os riscos e os compromissos necessários de serem assumidos, independente de todos, né? Os riscos ali que vem no meio do caminho, todas as dificuldades, porque elas são necessárias e eu preciso fazer o que é necessário de ser feito, eu preciso cumprir o meu dever e estar naquilo que eu estou fazendo, né? Isso significa que eu preciso formar aqui a virtude da fortaleza, porque ela é quem vai me ajudar, e eu falei num outro vídeo que eu já deixei aqui no card, que eu recomendo de novo que assista, porque ela é quem vai, nesse organismo das virtudes, me auxiliar, suprir a minha necessidade de forjar a virtude da temperança na minha alma, entende? Então, fortaleza e temperança caminham juntas, bem como justiça e prudência, né? Todas as 4 virtudes cardeais, elas devem caminhar sempre juntas. A bem da verdade é a prudência, que é a reta razão no agir, que é a virtude, tá certo? Que orienta, que ordena, né? Que aperfeiçoa meu intelecto prático. É ela quem vai como que orientar, né? Dirigir todas as outras virtudes, né? Por isso que classicamente ela era chamada de auriga virtutum, o cocheiro de todas as outras virtudes, né? Aquela que vai dirigindo, de fato, dando o ritmo, o passo, vai fazendo com que a carroça vá caminhando no ritmo certo, né? Mas que continue caminhando com os apetites bem orientados aqui, né? Bem seguros, firmes, travados pela rédea e assim por diante. Deu para entender isso aqui? Portanto, veja, não é tão óbvio assim fazer o que deve estar no que se faz. Porque há uma tendência de fugir do dever e da presença naquilo que se deve fazer para a obtenção de prazer. Ok? Para a obtenção de prazer. E o que eu preciso fazer então? Colocar o prazer no seu devido lugar. Tê-lo necessariamente como uma consequência dos meus atos e não como a finalidade das minhas ações. É isso que fará com que as coisas sejam colocadas no lugar. Deu para entender? Eu preciso não olhar para o prazer, para aquilo que eu quero obter e que eu posso ou não obter como consequência das minhas ações. Mas eu preciso olhar para o ato em si, para a finalidade própria daquele ato. Deu para entender? Então, eu preciso olhar para o meu trabalho, para o cuidado da minha família, para a minha relação com o meu cônjuge, para o cuidado dos filhos, para a relação com a namorada, noivo, né, sei lá, para os meus estudos, pensando na finalidade específica daquele meu ato e não no prazer que eu posso ou não obter daquilo. Existe um erro enorme, por exemplo, na dedicação à vida intelectual de colocar certos, veja só,
prazeres sensíveis na finalidade daquele meu momento de estudo. Por exemplo, eu vou estudar tanto tempo, depois eu vou comer um doce. Se eu tirar um 10, eu vou ganhar um presente. A mãe que fala para a criança que se ela fizer tal coisa, ela vai ganhar lá um videogame, sei lá, entende ou não? Por que isso é um erro? Porque você está acostumando a criança, você está se acostumando a fazer determinadas coisas pela obtenção de um tipo de prazer. Você vai se acostumar a fazer o teu trabalho pela obtenção do salário. E quando o salário não estiver suficiente, estiver difícil, o que você faz? Faz o trabalho mal feito. Não trabalha bem, reclama, fala mal do patrão, não é um bom colega de trabalho, porque a finalidade do teu trabalho é o salário. E se você julga que o salário não está suficiente, e pode ser que não esteja, né? Sei lá, tem pessoas que ganham salário mínimo, mas tem gente que ganha 10, 20, 50 mil reais e que começam a fazer isso porque já julgam aquilo como não sendo suficiente. Porque há uma desordem ali. Deu para entender? O apego à novidade, ao mais, ao querer mais, é o concupiscível desordenado. Então, fazer o que deve é olhar para a finalidade, para o bem específico do ato que se vai assumir ali, que se vai fazer. E qual é a finalidade própria do trabalho? Não é a obtenção de um salário, de um prazer. Isso é uma finalidade de tipo secundário, não de tipo primário. Gerar bens através do trabalho é sim necessário, a gente faz isso. O trabalho tem como finalidade própria a geração de bens, mas é uma finalidade secundária. A finalidade primária do trabalho é a santificação do homem. O trabalho tem como o fim próprio a santificação do homem. Fazer com que o homem melhore, seja melhor, se dedique aos outros. Afinal de contas, se a finalidade do teu trabalho é unicamente a obtenção de bens, a obtenção de bens ela pode se tornar, e facilmente se torna, uma motivação egoísta. E uma aparente motivação altruísta. Eu faço isso pelo conforto e pelo bem da minha família. Ah é? E como é o teu cotidiano com a tua família? Como são as tuas conversas com a tua esposa? Não tenho tempo, porque a maioria das vezes eu estou trabalhando e a gente não conversa muito. Mas é pelo bem da tua família, né? Não há vivência de amor, entende ou não? Não, estou pensando no futuro, né? O cara jovem antes de casar, não, estou pensando no futuro e tal. Ah, tudo bem, você está pensando no futuro, tá legal. E como é que estão os preparativos para o casamento? Não, ainda não dá para casar, não e tal. Então você está se preparando para que futuro, cara? Se não tem nenhum planejamento, entende? Puxa vida. Veja, olhar para o bem próprio da ação e estar presente. O que significa estar no que fazes? Significa a concentração. Eu falei num outro vídeo a respeito do imaginário como o pior inimigo aqui, né? Eu vou deixar aqui no card também. Ele pode ser o seu melhor amigo, mas também o seu pior inimigo. Vou deixar aqui para que você assista também depois. Clique, deixa aí, depois veja. Porque eu mostro como o imaginário ele pode facilitar a nossa vida, como ele pode também piorar em tudo as nossas ações. Mas veja, à medida em que eu, então, começo a fazer uma determinada coisa, eu preciso concentrar-me naquilo que eu estou fazendo e deixar de lado e relevar aqueles pensamentos e impulsos. Primeiro, através da virtude. Segundo, através do exercício que eu ensino lá naquele vídeo. Tá bem? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês aqui hoje. Muito obrigado pela atenção. Se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho, deixe seu like, comenta aqui o que você achou do vídeo, tá certo? Se te ajudou em alguma coisa. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau.